Olá, hoje eu gostaria de dividir com vocês a história de um caso clínico, do qual eu pude intervir como terapeuta. O nome da pessoa que foi meu paciente é preservado, então aqui eu apresento um nome alternativo, bem como substituo elementos que possam levar à identificação dele por outros elementos ficcionais que, entretanto, preservam o enredo. E o enredo é o que importa nesse momento. Eu falo de um paciente cujo nome é José. José veio de uma família humilde, pai operário, mãe dedicada aos cuidados domésticos. Vivia em uma casa que se situava naquela zona fronteiriça entre os limites urbanos e rurais, de modo que ele pudesse ter um conjunto das experiências. Ora ele olhava para a cidade, ora ele olhava para o campo. E crescendo como qualquer pessoa poderia crescer naquele contexto, chega uma altura na adolescência em que José se coloca como aprendiz em um determinado estabelecimento comercial. Eles vendiam nesse estabelecimento comercial pequenas peças para construção civil. Material pequeno, não muito grande. E nesse contexto ele aprende a se comunicar com pessoas, aprende a conhecer produtos, aprende a persuadir, aprende a lidar com limites, com escassez. Enfim, ele se insere no contexto do mundo do trabalho e ao mesmo tempo começa a se inserir na vida adulta. Por determinados motivos, aquele estabelecimento comercial chega à ruína. E José, que nessa altura já não era mais aprendiz, mas realmente um funcionário efetivo e muito respeitado, seja pelos patrões ou pelos clientes, José se coloca diante de um dilema. O que eu vou fazer agora? E eis que, numa conversa com o patrão, aparece a oportunidade dele adquirir os restos daquele negócio. Então José assume um empreendimento falido com a missão de reconstruí-lo e pela reconstrução ser feliz. Bom, é nesse momento que o verdadeiro drama do José começa. José então se torna alguém voltado ao comércio e à montagem de cubos de Lego. Esses brinquedos infantis, porque às vezes o trabalho é uma expressão socialmente aceita para adultos, mas que remete aos contextos infantis. E ele monta belíssimas paisagens, casas, objetos, veículos, todos com Lego. Mas José sempre tem a sensação de que falta uma peça. Ele termina de montar algo, ele coloca à venda aquele algo que ele montou, que pode ser uma pequena casinha ou um grande avião. As pessoas admiram, compram, ficam felizes, divulgam o nome dele, mas ele sempre tem a sensação de que falta. Ele nunca consegue estar satisfeito com o que ele conseguiu criar. Ele tem a sensação de que perdeu-se uma peça de Lego ao longo da história. E a vida do José é essa, é procurar aquela peça que falta, nunca conseguindo sentir prazer pela realização. José tem a impressão de que um homem feliz, como dissera Freud para a filha outrora, é aquele que tem amor e trabalho. José tem amor, constitui uma família amorosa para ocupar aquelas casinhas de Lego que ele faz com tanto esmero. José tem trabalho, ele ocupa-se demasiado, mas sempre falta algo. Onde é que está esse algo? Nunca encontra. José deprime, porque cria um ideal tão grande, tão distante, que só se realizaria se ele encontrasse a tal da peça que falta. E pelo fato de jamais encontrá-la, esse ideal torna-se ainda mais distante.
deprime, porque a realidade é a realidade de que lhe falta a peça que nunca encontra. Nesse contexto de alguém entristecido porque não consegue ter prazer com as coisas que realiza e que fica angustiado à busca de uma coisa que nunca encontrou, José se coloca em terapia porque já não suporta mais o peso que carrega sobre os ombros. Constrói imensas coisas, blocos de Lego para todos os lados. Sustenta pessoas, vidas, criou uma empresa grande com muitos empregados a montar novas coisinhas com blocos de Lego. Mas sempre falta. Tanto que José visita cada um desses lugares onde os bloquinhos são empilhados, sempre a tentar descobrir, mas será que eles já encontraram aquilo que falta? Não. Ele sempre encontra defeitos, aponta falhas. As pessoas que ele ensina a trabalharem com os bloquinhos nunca conseguem ser tão perfeitas quanto ele é, que na verdade ele nem é tão perfeito assim, né? E o mais curioso é que enquanto ele fica nessa busca frenética pela peça que falta, o tempo passa. A família cresce, os filhos crescem, os filhos se ocupam, e ele acaba por perder aquilo que o Pequeno Príncipe chama de essencial, aquilo que é invisível aos olhos. Ele perde a oportunidade de ver a felicidade do filho jogar futebol, a felicidade da filha a conquistar as melhores notas que habilitam ela para a vida universitária. Ele perde o convívio com a família, porque enquanto senta-se junto a eles, em torno de uma mesa, a cabeça dele nunca está ali. José sempre está num futuro que não aconteceu, ansioso. Mas chega o inverno, e o inverno é de uma solidão imensa. Fica ainda mais difícil encontrar as coisas no inverno. E José, com as mãos frias, com as mãos duras, que já não conseguem mais montar como montava antes, tomado por uma espécie de congelamento da alma, tenta buscar conforto, coloca as mãos no bolso, apalpa alguma coisa, e ele tem a sensação de que há uma peça dentro do bolso. Mas ele tem um medo imenso de tirar para fora do bolso aquela suposta peça e se decepcionar. E se não for ela? José então prefere deixar a mão ali dentro e começa a pensar: e se fosse a peça? O que eu faria se eu encontrasse aquilo que me falta? José resolve arriscar, tira a mão do bolso, a mão fechada. Ele sente que tem algo ali. Levanta até a altura dos olhos. José olha para a mão fechada e, num ato de coragem, porque ele é corajoso, ele abre a mão. O que ele encontra ali? A mão. Ele olha para a mão, não a peça, a mão. E como se numa inspiração superior, ele percebe que a peça que falta é ele mesmo. A própria mão lembra isso. Ele é o elemento que falta, a quintessência das obras que cria, o quinto elemento, a pedra de toque, o complemento, aquilo que dá o estilo para as criações que ele faz, aquilo que torna único cada uma das conquistas, que diferencia ele, que faz a diferença. Ele é isso que falta. Aquilo que ele procurava fora, na verdade era ele mesmo. E ele descobre que está tudo completo, porque ele completou, porque ele colocou esta marca nas coisas que criara. E é nesse momento que ele experimenta aquelas sensações que Freud dissera, o amor próprio. Ele gosta da ideia de que ele consegue fazer isso, que ele consegue trazer completude através do seu estilo, da sua devoção, do seu trabalho. E com esse amor e com esse trabalho, ele começa a sentir-se feliz. E feliz, ele começa a transbordar. Porque afinal, quando a gente descobre que já não falta peça nenhuma, a gente tem a chance de transbordar. E ele começa a fazer isso, transborda para todos os lados,
ele se torna, em alguns momentos, a peça que falta para outras pessoas. Não que José tenha a vontade, a pretensão de completar alguma coisa, mas ele gosta da ideia de servir como inspiração, para que outros comecem as suas próprias montagens com seus próprios blocos de Lego. José desistiu de procurar aquilo que faltava e ele resolveu transbordar. E é nessa mudança de posição diante da vida, da própria vida, que José se coloca mais feliz, mais voltado para o tempo presente, menos prisioneiro de um passado que nunca volta, menos prisioneiro de um futuro que ainda não aconteceu. Afinal, talvez isso seja felicidade, não é? Viveu aqui agora, distante da busca de algo que falta, porque talvez afinal nem falte isso.